Oi! Boa noite. Eu vou encaminhar aqui para algumas pessoas, tá? A live. Faz aí. Perfeito. Pode encaminhar também, que aí a Tá? gente tem um alcance bacana daí. Uhum. Então, vamos convidar pessoas queridas. É. Oi, Yara. Uhum. Oi, Yara. Gente, boa noite. Quem está chegando, se quiser enviar o aviãozinho para alguém que tem interesse em saber coisas bem bacanas sobre organização, né, Fabiola? Muita, muita coisa. E também quem quiser fazer perguntas mais específicas, só clicar do lado ali de onde tem o comentário, tem um pontinho de interrogação, pode fazer a pergunta por ali, porque fica mais fácil da gente encontrar aqui depois do que rolar aqui os comentários, tá? Oi, Sil, tudo bem? Que bom que você conseguiu estar aqui com a gente. Legal, E já vi legal. algumas amigas. Oi para Ah, todas. e se gostarem muito, 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 pode dar bastante coraçãozinho, tá? Que daí a nossa live vai para mais pessoas, né? Sabe ali quando aparece aquele, né? Por exemplo, a Fabi começou transmissão ao vivo, né? E quanto mais coraçãozinho a gente ganha, mais para mais pessoas aparece a live. Tá bom? Ah, que legal. Só os coraçõezinhos. É, só todo mundo coraçõezinhos agora. Uhum. Legal, Fábio. Legal, legal. Olha só. Brigadão por você ter aceitado o meu convite para falar de um tema que eu acho que tu conhece bastante, né? A Fabiola é minha amiga, ela é personal organizer. E a gente está aqui hoje para dividir um pouquinho com vocês sobre um pouco de como que a gente organiza as nossas coisas, né? Então a gente até fez uma brincadeira ali. Depois até eu quero fixar aqui o comentário da organização. Como é que estava lá? Você se considera uma pessoa organizada, é isso? E, Você se exatamente. considera uma pessoa organizada? Agora vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui aqui. Fixar comentário. Uhum. Era esse o tema da nossa live, né? Você se considera uma pessoa organizada? Era assim que estava lá, né? Tá, ok. Exatamente. Joia. Então, né? Aí a gente fez eu fiz até uma brincadeira ali na chamada do banner e coloquei assim, né? Em casa, na vida, né? Pessoal e profissional, né? Então, vamos tentar unir assim, né? Porque eu venho de um lugar onde a organização é bastante importante, né? Quando a gente faz a consultoria de imagem, a gente precisa ter todo um planejamento estratégico do que vai, né, conversar, do que vai mudar, do que vai ser construído na cliente, enfim, com ela, né? E aí a gente precisa também ter tudo isso anotado, enfim, né? E a Fabiola também, a Fabiola é personal organizer, ela desenvolve também esse trabalho né, que está bem envolvido com a questão da organização. E a gente está aqui para dividir com vocês um pouquinho de como que a gente faz esse trabalho, né? De como que a gente se organiza aí, né? Contar os nossos Exatamente. segredos. Ou não, né? É. Ou eles vão descobrir que a gente não é tão organizado assim. Não sei. Vamos ver. É. Vamos ver se eles vão adivinhar se a Antes, gente é organizado ou não. exatamente. Uma coisa.
uma coisa só que eu sempre faço questão de colocar, até para desmistificar um pouco, né, esse mundo da organização, é que a organização, ela tem um grande segredo. Ela está aliada à praticidade da nossa vida. Ela não está aliada à perfeição, ao perfeccionismo, à beleza, né? Aquela pilha de roupas exatamente todas do mesmo tamanho, cascata de cor. Não. Quanto mais prático for a nossa vida, né? Esse é o segredo da organização. Isso. Perfeita colocação, Fabiola. Perfeita. Gente, eu botei um filtrinho, tá? Que eu tava me achando meio esmaecida aqui, daí eu botei um filtrinho. Vê se melhora. Olha só, me digam aí se vocês estão me vendo bem. Coloquem aí um joinha para mim, se vocês estão me vendo bem. Porque a última live eu tive um probleminha com a conexão e eu fiquei meio embaçada. Eu não quero ficar embaçada de novo. Né? A gente não quer ficar embaçada. Então, Para mim, você está bem. coloquem um joinha aí para mim, se vocês estão me vendo direitinho. Ah, Geni, não vale, tu não vale. A imagem não tá muito boa. Ó, viu? Já veio o feedback. Tá ruim. Ai, meu Deus. O que a gente faz, né, com essa internet? Bom, enfim, vocês vão avisando aí se cair ou se tá ruim, tá bom? A minha tá boa ou as duas estão ruins? O que tá melhor? A minha, coloquem um joinha para mim. Vamos ver. Bom, bom, vamos começar e eles vão avisando a gente conforme eles vão vendo se tá ruim ou não. A minha tá boa. Opa, finalmente a minha tá boa. Que na última foi péssima. A Fabiola tá boa. Bom, então, gente, depois vocês vão avisando a gente. Nós vamos tentar dar o nosso melhor aqui, né? Como diz o outro, a nossa voz continua a mesma, né? Mas os cabelos, qual que é a diferença? Legal, gente. Vamos começar a conversar um pouquinho sobre a questão da organização, né? Efetivamente. Então, a gente já começou a falar, né, de quanto ela é importante e de quanto ela não precisa ser perfeita, né? Ela não tem uma ligação estreita com o belo, digamos assim, né? E sim com a praticidade. A Fabiola falou muito bem. E eu acredito que eu acho que é por esse caminho que a gente vai falar aqui, né? Porque quando a gente fala de uma metodologia, como eu fiz a chamada hoje, né, pelos stories, do que é a metodologia, na realidade, é a maneira que cada um cria para fazer uma determinada coisa, digamos assim. É um método, né? É a maneira como a pessoa gosta de fazer tal coisa. Então, muitas vezes a gente acha que a metodologia é uma coisa assim muito maior, né? E não, na realidade é tentar conhecer como é que a nossa cabeça funciona, como é que a nossa rotina funciona e tentar adequar isso e criar a nossa metodologia. Então, nem sempre a maneira como a gente organiza a nossa vida, a nossa casa, nosso guarda-roupa, né, digamos assim, ela vai ser igual para todos, né? O ideal é que cada um encontre o seu formato de organização. Então, a gente vai dar alguns exemplos aqui para tentar dividir com vocês, enfim, na prática, como é que a gente faz, né? Então, eu fiz aqui, Fabiola, umas frasezinhas que eu escuto, assim, né? Eu anotei aqui umas frasezinhas que eu escuto quando a gente começa a falar de organização, né? Aí você chega aquela bagunça geral, aí as pessoas às vezes falam assim, ai, eu não sei por onde que eu começo. Eu não sei por onde começar, né? Essa é uma palavra que eu escuto bastante quando a gente fala em organização. E aí também tem assim, por exemplo, quando a gente vai, né, quer começar a fazer alguma coisa e diz assim, mas eu não sei como fazer isso, né? É uma frase que eu escuto bastante, né? E aí, eu não sei se alguém aqui se identificou, tá? Coloquem aí nos comentários se alguém se identificou com essas frases, né?
E aquela que eu mais escuto assim, pô, mas eu já tentei ser organizada, mas não deu certo, né? Então, assim, eu quis fazer uma brincadeira que eu gosto muito dessas coisas que eu escuto, assim, né? De reportar Uhum. as coisas que eu escuto muitas vezes, né, em roda de amigas, enfim, ou conversa com cliente, né? Então, a gente acaba brincando, né? E eu queria dizer o seguinte, que eu não sei por onde começar, eu diria que começa por uma lista, né? Uhum. É... A Yara tá dizendo que a tua imagem tá mais nítida, Fabiola. Olha lá. Yara, eu sei que eu sou mais bonita, não precisa, deixa a Fabi de canto. Ela tá ofuscada hoje, deixa. Ah, ai, gente. Então, na realidade, sim, a gente vai tentar contornar aqui o problema da internet, mas às vezes não tem muito o que fazer, tá? Peço desculpas aí, mas eu espero que vocês ouvindo bem a gente, vocês consigam também pegar, né, um pouquinho da nossa história. Então, e aí a gente começa a pensar o seguinte, né? Por onde que eu começo? Listando, né? Tem que listar, né? E aí a gente cai naquele critério assim, né? O que é importante, né? A diferença da importância e da urgência, né? Vamos falar, né, por aí, assim. E aí o que acontece? A urgência é aquela hora que eu tenho que apagar o incêndio, né? Aí já o meu importante já foi. Então, vamos tentar pensar assim, na lista e o critério, né? O que é realmente importante para que eu faça agora, né? E aí, Fabiola, tu se identificou com alguma frase? Esqueci de te perguntar dessas? Não, né? Todas, todas. Pois é, Todas? estava só esperando chegar a minha vez, todas. Ah, Todas as pessoas que eu vou, e mesmo também dentro da minha casa, tá? O tempo inteiro eu me dou com essas perguntas. E mesmo ai, eu, às vezes, me sinto um pouco perdida, ah, tá? tá. Então, eu quero falar um pouquinho também do meu jeito, tá? O que você falou de metodologia é bem a real. Quando a gente vai na casa de cada pessoa tem um estilo. Não só um estilo de vida, mas cada pessoa é de um estilo. Então, cada pessoa vai ser mais organizada, menos organizada, mais, né, mais minuciosa, menos minuciosa. Então, a gente tem que olhar para isso, a gente tem que ter um olhar para a gente, né? Cada um tem que se identificar e a gente justamente tem que agir de acordo com o nosso jeito. Não adianta a gente olhar a casa do vizinho e tentar implementar para a gente, porque a gente não vai conseguir, né? Então, assim, tem pessoas que são extremamente escritas, né? Gostam de tudo, são visuais, né? Então, elas vão precisar de listas, elas vão precisar de caderninho, elas vão precisar de tudo anotado, né? Tem pessoas que não, tem pessoas que são extremamente digitais, então não sabe nem onde fica uma caneta. Então, na hora da gente se organizar, todos os detalhes têm que ser levados em consideração, né? Eu, por exemplo, vou falar um pouquinho de mim. Eu adoro papelaria, adoro, adoro de paixão, né? Eu passear em papelaria para mim é eu sair com várias e várias listas. Então, eu tenho uma listinha, ó, tarefas do dia, que eu uso Uhum. bastante. O que a gente tem? A gente tem super importante, né? A gente tem o importante e a gente tem se der tempo. Eu me movo muito por isso. Na minha listinha não tem urgente, porque urgente é exatamente o que você falou. Urgente é quando já explodiu, já estourou, já era, babou. Vou ter que ser aí desesperada. Se a gente consegue fazer isso aqui, se a gente consegue colocar as nossas tarefas, né? E super importante, sempre em primeiro lugar. A Isso. gente tem que. A gente, antes de dormir, pelo menos eu faço isso, antes de dormir, eu detecto 3, 4 coisas que eu preciso fazer no dia. Super importante. E o resto, ó, o resto vai ficando. O resto vai ficando, né? A nossa cabeça hoje, a gente não consegue ter tudo anotado. Então, a gente tem que ter esse recurso das listas. O recurso das listas, ele é fundamental para a gente. Posto que nós somos mães, profissionais, mulheres, né? E
tudo mais que a gente quer anotar, e a gente compra coisa para outras pessoas, e a gente frequenta outros lugares, a gente, né? Então, como a gente tem muitas funções acumuladas, o legal é a gente sempre anotar. E aonde que tem que ficar essas anotações? Lá no momento. Então, a gente não tem que ficar com a bolsa cheia de lista. Não. Se eu vou fazer uma lista de mercado, né, ó, a minha lista de mercado fica naquela caixinha do lado da geladeira. Tem um ímã que tem ali e eu deixo a minha caixinha, a minha listinha ali. Então, Perfeito. precisou, eu já vou na hora e já marco. Eu não preciso me lembrar que eu vou na bolsa pegar a lista. Não, já está ali, já está na mão. Ter a mão, Então, né? Eu também tenho. Eu também tenho um quadrinho que é de imã e lá ficam as coisas que eu tenho que... As prioridades lá que eu tenho que fazer. Sim. Exatamente, exatamente. E assim, né? E para quem é mais tecnológico também, a gente tem vários aplicativos aí, né? Não vamos Sim, entrar nem sim. nesse mérito, né, de explicar aqui, porque hoje não é a ideia. Mas a gente pode até, de repente, mais para frente pensar, né? Numa outra para dar algumas dicas desses aplicativos, né? Porque, né, tem gente que gosta já de usar a tecnologia a seu favor, né? Gente, se vocês quiserem perguntar, quem está acompanhando a gente aqui, usem aquela caixinha ali de perguntas, que daí fica mais fácil para gente responder, tá? Tem uma caixinha logo ali do lado dos comentários. E se estiverem gostando bastante, coloquem bastante coraçãozinho para a gente chegar para mais pessoas. E se quiserem mandar também essa live para alguém, né? Para depois, se a pessoa não consegue entrar agora, ela assiste depois. Vai ficar salva, né, Fabiola? Exatamente. Eu não sei se eu continuo aqui ou se a gente já vai para as perguntas. O que tu acha? Para a gente comentar um pouquinho. Eu recebi algumas perguntas mais na área de organização, de produtividade, né? Como é que né? Como é que a gente pode falar disso, né? Aquela ansiedade que a gente tem de estar com a impressão de que está trabalhando demais, né? Ficar horas trabalhando, principalmente agora que a gente está numa situação de home office. Então, aquele tanto de tempo que a gente fica trabalhando na frente do computador, né? E assim, trabalhar às vezes até mais do que trabalhava antes, né? Porque tá tudo na casa, então tem as coisas da casa, tem as coisas do trabalho, tá tudo junto e não consegue se organizar com os horários, enfim, tá ficando muito ansiosa, né? Com essa falta de organização. Como é que a gente podia dar uma dica aqui para essa pessoa, né? Eu gosto sempre de dizer e eu descobri isso meio a duras penas, assim, né? Como fala. Né? Que eu achava, assim, que eu era uma pessoa que eu dava conta de tudo, né? Mas, na realidade, eu descobri uma diferença entre estar ocupada e ser produtiva, né? Eu descobri, assim, duramente que eu não era, assim, tão produtiva quanto eu achava que eu era, né? Eu estava muito mais ocupada. Eu estava muito mais ocupada do que estava sendo produtiva, né? Então... Quando a gente faz aquela lista, né? A gente consegue detectar isso quando a gente faz aquela lista de coisas importantes. O dia passou e eu fiz o quê? Eu fiz as coisas importantes ou eu fiquei apagando vários incêndios e rodando e me batendo? Né? Então, é isso que a gente tem que prestar atenção. E uma coisa que às vezes eu falo, assim, e eu pratico, né? Na realidade, eu gosto muito de falar sempre o que eu pratico, né? Então, eu gosto muito de criar uma rotina para o meu dia, né? Nem sempre todos os dias são iguais, né? Mas eu tento colocar horários. Então, o horário que eu acordo, acordar basicamente no mesmo dia, no mesmo horário, né? O que eu vou fazer depois? Então, se eu tomo café, se eu não tomo... Mas isso é a minha rotina. O que fica confortável para mim. E, além de criar essa rotina, a gente tem que cumprir ela, né? Porque o que acontece? E eu falo disso por experiência própria. Eu acabo, às vezes, me perdendo um pouco com a questão do celular, né?
Eu nem vou falar aqui quantos grupos de WhatsApp eu tenho, que quem me conhece sabe quantos grupos de WhatsApp eu tenho, né? Fora os grupos de WhatsApp, são orçamentos que vêm pelo WhatsApp para que a gente, né, faça isso e dá feedback, enfim, né? E aí, assim, ó, o quanto isso também tira a nossa concentração e tira o nosso tempo, né? Eu tava, por conta da Cecília, né, que a minha filha tá em casa, né, agora com a gente, sem aula, e aí eu comecei a ficar meio preocupada de que eu não tava dando a atenção que merecia, né? Para ela, enfim. E aí eu comecei e tem lá no celular tem um dispositivo que tu aciona para que ele diga o tempo que você ficou, né, nas redes sociais, enfim. E aí eu comecei a me dar conta de que eu estava perdendo muito tempo nas redes sociais. Sim. Então também eu coloquei uma rotina para as redes sociais. Ainda mais agora que tem um monte de live acontecendo, né? Várias pessoas fazendo. Então, eu também queria ver as lives, mas eu não podia ver todas. Então, eu comecei a listar as minhas prioridades. Não, eu quero ver essa pessoa, essa. Porque senão acaba que a gente fica também o tempo todo em função, né, disso, enfim. E então acho que assim, ó, mais do que as listas, a rotina é o nosso poder de dizer não, né? De dizer assim, não, agora eu vou fazer isso. E isso é um exercício, né, Fabiola? Não é uma coisa que a gente consegue assim, né? Fala um Sim, na pouquinho como verdade é a que é gente pra é um ti. relógio. Na verdade, a gente é um reloginho, né? Então, assim, quanto mais a gente faz as mesmas coisas nos, né, dias repetidos, a gente vai aprendendo com isso. E logo quando começou tudo isso, né, essa pandemia, tal, as pessoas estavam muito na dúvida do que ia acontecer, do que não ia. Então, ficar em casa estava sendo uma coisa gostosa, Sim. porque fazia tempo que a gente não aproveitava a nossa casa, fazia tempo Eu que a gente não descansava. Eu tirei férias, Fabiola, eu tirei férias na primeira semana. Eu tava total Exatamente. espírito de férias, assim, total. Sim, E pois aí é. depois eu Então. comecei a ver que não era isso, né? Pois Então, é, na verdade a gente tem duas, né? Tivemos dois momentos. Primeiro teve toda aquela instabilidade, né? De não saber o que está acontecendo, o que não está, então a gente fica aí meio tenso, então a gente se perde um pouquinho. Agora não que a situação já está estabilizada, não está. Porém, a gente já se convenceu que o ideal mesmo para quem pode é ficar em casa. sim, Uma vez que a gente está em casa, a gente tem que ter proativos, a gente tem que ser ativos dentro de casa, né? Porque a gente não está de férias, a gente não está à toa, a gente está no nosso dia a dia normal, né? E se a sim. gente jogar tudo pro alto, daí que, né? O Brasil para mesmo. Quando a gente consegue aproveitar as nossas horas livres para conseguir implementar rotinas, é a melhor forma, né? Então, acordar cedo, não tem jeito. A gente acorda a vida inteira, né? Não é porque agora a gente está dentro de casa que a gente vai começar a ter mais preguiça, né? Então a Sim. gente consegue acordar cedo, a gente consegue se alimentar melhor, né? Todos aqueles momentinhos que a gente ficava dentro do carro, a gente tem que tirar proveito disso. Então, Muito. a gente vai conseguindo fazer até uma outra rotina, né? Com Uhum. uma vida até um pouco mais de qualidade dentro de um momento tão periclitante que está acontecendo. Só que a gente consegue isso insistindo todos os dias. A gente tem que entender quantas horas eu tenho livre, qual que é o tempo que eu tenho disponível. Né? Claro, a gente está dentro de casa, você vai ter todas as horas disponíveis. Só que se você não ir se limitando, né? Se você não colocar horários para tudo, ou quanto, claro, você não precisa ter aquela, né, rotina de horários, mas você precisa se regrar. Ah, não, Sim. hoje eu vou fazer mais isso, mas vai sobrar menos tempo para isso, né? E assim a gente vai conseguindo dosar. Uhum. Dessa forma, no final do dia, a gente conseguiu ser muito mais, né, ativo, a gente conseguiu ser muito mais. Oxa, me fugiu a palavra, né? A gente Produtivo, a consegue gente fazer vai muito estar muito mais. E aí eu produtivo, acho que assim, ó, Oxa, porque aquela sensação da gente ter que dormir e ficar pensando assim, pô, hoje eu não fiz nada, não consegui dar conta de nada do que eu queria, essa sim, sensação deixa a gente muito ruim, né? E eu acho que é isso que talvez a gente tenha que se colocar metas, talvez não tão audaciosas,
né? O começo, eu gosto muito daqueles desafios, eu não sei se tu já participou de algum desafio daqueles de 21 dias. Já participasse de algum deles? Tem agora, Já tem várias participei. pessoas que eu conheço que já participaram, e eu acho que é Sim, meio isso, né? E tem um livro que chama O Poder do Hábito, né? Se eu não me engano, é esse o sim. nome também. E eu Agora, acho que porque eu é vou um fazer só um, hábito, eu vou não fazer é? só um parênteses. Eu vou Tá. fazer só um parênteses. Você sabe por que que, na verdade, a gente tem que criar isso para depois o cérebro entender que é uma rotina? Eu Porque o sei, mas eu não cérebro, sei. Pode falar. porque o nosso cérebro, na verdade, ele acredita naquilo que ele vê, né? E conforme a gente vai vivenciando e conforme a gente vai falando, o cérebro vai acreditando, né? Então, se você está acostumado naquela vida ociosa, né? Naquele demora para levantar, demora para se arrumar, tá sempre correndo, o cérebro entende que ele está funcionando desse jeito. Para ele, a vida dele é assim. Quando Uhum. você coloca uma coisa nova na cabeça, ele já fala: opa, o que está acontecendo? Vamos É. voltar para o nosso normal. E o que ele quer fazer? Ele quer ficar toda hora te derrubando, porque ele Sim. está habituado com aquela vida anterior. Se você persiste por vários dias, é onde ele entende. E, gente, é pesquisa, tá? Não é micagem, tá? Quando ele entende que ele fala, opa, pera, ela tá repetindo isso todos os dias. Então, é Uhum. alguma coisa que é pra gente seguir. Daí você passa a ter essa aceitação mais tranquila. Daí entra na sua rotina. É isso mesmo, é isso mesmo. E aí a gente sempre tem que imaginar o seguinte, né? Eu gosto daquela frase que diz assim, ó, ou tu muda por amor ou pela dor, né? Pois Infelizmente é assim. Ou a gente muda, né? Porque a gente tá afim, ou vem aí alguma coisa e derruba a gente e fala assim, ó, agora é a hora, né? é. Eu tive isso, eu mudei muito a minha alimentação, eu tive um problema de saúde muito sério e o médico olhou para mim e falou assim, ó, ou você muda o teu jeito de comer, ou você vai ter um problema muito sério. E só que o meu cérebro estava muito bem, muito faceiro lá, né? Então não foi uma coisa fácil, mas eu tive que fazer. Só que eu tive que ir pela dor. Né? Aí o que que Uhum. acontece? Hoje eu ainda mantenho essa mudança alimentar. Então, assim, eu tenho vários benefícios em relação a isso, né? Então, só que eu demorei. Eu fiz essa transição já tem mais de 18 anos. Então, hoje eu posso dizer que eu colhi muitos benefícios depois dessa transformação, que foi forever, né? Tipo, eu aprendi a gostar de comer, né, de uma maneira que eu precisava, assim. Não significa que eu não coma algo, né, diferente, não é isso. Mas é a questão da rotina, é você se centrar e fazer o que realmente precisa ser feito, né? Então, eu indicaria para essa pergunta, né, do home office, essas questões sobre a gente voltar um pouco aqui, porque senão daqui a pouco eu falando. Eu indicaria isso, né? Essa questão da rotina, de colocar os horários, né? E outra, não faça coisas assim, muitas metas, né? Porque não funciona e o cérebro vai dizer para você, ó, viu? Eu falei que era isso aí, ó, você já tá cansada, você já tá de saco cheio, você já tá, né? Então não façam. Sim. O começo, é devagar mesmo, né? Para mim, tô falando da minha experiência, né? Sim, eu E digo que agora na quando a verdade gente é assim. pode falar. Não, eu digo que na verdade é assim, a gente tem que ir de acordo com o que a gente consegue, Isso. né? Então vamos colocar, essa semana eu quero fazer uma coisa. Nossa, que pouco, mas eu vou conseguir. Você Isso. conseguiu fazer essa coisa. Na semana que vem, você pode colocar duas, né? Uhum. Por quê? Porque o cérebro vai se habituando a perceber que você é uma vencedora e não uma Uhum. fracassada, né? É. É mais fácil você ir acrescentando coisas e você sempre se satisfazendo do que você Sim. sempre se sentindo fracassada. Isso. Ô, Fabiola, agora vou aquela minha segunda frase lá, né? Não sei como fazer isso, né? É o que eu mais escuto, né? Quando a gente fala da questão de organização. Aí eu digo assim, então vamos mudar, vamos pesquisar um tutorial
para descobrir como é que a gente faz isso, né? Porque hoje em dia tá tudo na internet, né? A gente consegue coisas bem importantes, bem satisfatórias, né? Pesquisando um pouquinho e tentando aprender um pouquinho. Quanta gente que eu tô vendo aqui na internet, nas lives, enfim, né? Nas redes sociais, fazendo, cozinhando, coisa que nunca tinha feito, né? Então, assim, existe uma maneira da gente aprender, né? E agora vamos pensar o seguinte, lá em como fazer, né? Ó, eu não sei como fazer isso. Vamos chegar agora naquele armário, Fabiola. Sabe aquele armário bem bagunçado, assim? Como que a gente faz? Como que a gente faz a hora que a gente chega assim e olha aquele armário, né? Como é que faz? Toda vez que eu entro na casa de uma pessoa, eu sempre faço a mesma pergunta para ela, tá? E daí a gente tem que se fazer essa pergunta também. Qual é o cômodo que mais te atrapalha? Porque não adianta você falar, ai, a casa inteira. Porque até eu também vou começar por um único cômodo, né? Então, assim, a gente tem que focar no que mais nos irrita, tá? Então, por exemplo, se é o quarto, a gente vai se focar no quarto. Se é cozinha, a gente foca na cozinha. Uma vez focado, o que está fora do cômodo, a gente não vai olhar. Tá? Porque, na verdade, às vezes tem um cômodo que está te atrapalhando muito e você está tão irritada, você fica tão mal-humorada com aquela situação que você acaba levando ele para os outros cômodos. Mas, às vezes, os cômodos nem estão tão bagunçados assim. Mas o que está mais te incomodando é o que mais te atrapalha, exatamente. Fabiola, é aquela velha premissa que a gente já conversou, né? A gente já fez até uma live, né, anteriormente, sim, né? Enfim, a gente conversa, né? Porque a gente é amiga, além de parceira, a gente é amiga. E é o autoconhecimento, né, Fabiola? Não tem outra. A gente tem que entender como é que a gente funciona e o que serve pra gente, porque nem sempre o que serve pra gente vai servir para o outro. Mas se a gente entende como é que a gente funciona, a gente consegue ter, né, gerenciar isso, assim. Exatamente. Então, só continuando, né? Que nem agora nessa quarentena, estamos na onda do desapego. Vamos desapegar, vamos organizar, vamos. Ok, eu concordo e eu sou a primeira a falar, vamos fazer isso. Mas antes disso, a gente tem que se fazer a pergunta: eu estou preparada para isso? É o que eu quero fazer isso? De repente eu não quero, de repente eu só quero ficar no meu canto lendo um livro que eu queria ler há anos e não tinha parado, né? Então, assim, a gente tem que se respeitar, entender o momento e daí partir porque a gente tem vontade de fazer. Mas, enfim. A Sol falou que, para mim, casa organizada é vida organizada. Sim, também concordo, Sol. A gente é adepta dessa. Mas quando a gente não vê isso, a gente tem que começar né, pelo lugar, como a Fabiola falou, que realmente faz a diferença, né? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma sistematização de arrumação. Acho que eu já conversei isso contigo, mas agora a gente está aqui para compartilhar, né? Então, eu gosto de separar, falando do armário, né? Eu gosto de separar o meu armário todo ele por cores, sempre das mais claras para as mais escuras. E além disso, eu faço uma outra divisão que são por tipos. Então, eu pego todas as minhas blusas que vão ficar no cabide, as brancas, e começo. Então, eu pego a que é regata, a que é manga curta, a que é meia manga, a que é manga preta. Mas por quê? Isso é uma metodologia minha. Eu já faço isso em tudo, né? Eu vou categorizando as coisas. Então, eu costumo juntar tudo do mesmo e aí separar entre eles, né? Mas eu aprendi que eu sou assim, né? É um jeito que eu faço e para mim funciona. Né? Nem sempre isso acontece, né? Eu acho que tu deve ter várias experiências, né? E para cada cliente, tu também deve ter um tipo de arrumação, né? Porque nem sempre a cliente funciona assim, né? Sim, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa gosta de algum detalhe que é sempre diferente do outro e a gente tem que ter esse olhar assim mais clínico para depois a gente partir para a organização, né? É bem isso. Mas eu sempre falo,
a gente tem que fazer uma coisa que fique prática, tá? Isso. Eu sempre conto um caso que eu já atendi, foi uma das minhas primeiras clientes em São Paulo, ainda acho que uns 6, 7 anos atrás, mas é assim, eu converso com a moça até hoje, tá? Eu vou Uhum. contar bem rapidinho. Fui fazer uma mudança e a moça tinha um closet gigante, era um C assim, bem grande, assim, olha, eu vou te falar que era, sei lá, bem grande. E ela era uma mudança. Então, eu preparei toda a casa, né? Encaixotei tudo e a gente levou para um outro closet. Quando eu cheguei no closet dela, ela mesma falou: Fabiola, eu não sei o que fazer, porque eu não gosto que a minha funcionária mexa no meu closet, tá? Então ela passa as roupas, ela deixa em cima da cama, eu que guardo, mas eu no final do dia tô tão cansada que muitas vezes eu acabo só empilhando as pilhas de roupa passada e assim via chegando uma por cima da outra e ela estava toda perdida. E eu, né, como eu sempre fico uns dias acompanhando a vida da cliente, eu percebi que ela não era detalhista, tá? Não gostava de perder tempo na frente do espelho, demorar para se arrumar, tal. Ela era super prática. Mais ou menos ela já seguia uma linha que era o que ela se vestia basicamente, né? No dia a dia. Bom, fomos para a casa dela. Quando eu cheguei lá, a princípio eu ia sugerir tudo cabide, porque na minha sugestão, cabide sempre é a melhor forma de você conseguir guardar rápido, pegar rápido e você mantém Isso. mais. Também Mas gosto. ela não gostava de cabide. Porque o cabide tinha que pegar, tinha que tirar, e ela não tinha muita paciência, enfim, era o perfil da pessoa. Fiquei quebrando a cabeça para ver o que, que eu podia fazer. Olha, sabe como é que eu consegui resolver? Que Hum. a cliente assim ficou super feliz? Cestos. Eu Ah, comprei por quê? diversos cestos grandes, tá? E eu simplesmente fui colocando. Eu fiz cestos de blusas de lã, cestos de lenço. Olha só, Claro, a cliente não usava roupas que precisavam muito passar. passar. Então, ela não Sim, usava roupa imaginei. slim, ela Imaginei. não usava camisa, exatamente, tá? Então, quer dizer, Provavelmente provavelmente ela tinha um estilo mais natural esportivo, né? Vamos. e exata, exatamente. Mas quer dizer, eu consegui resolver a organização dela para Sim. ela, tá? Uhum. Todas as roupas que tinham de dobrar, a gente deixou separado, eu deixei em algumas malas, até colocamos no maleiro. Logo em seguida, eu acho que assim, uns 6 meses depois, ela me mandou um recado. Doei todas aquelas malas que você fez, eu nem abri para ver o que tinha. É isso Ou mesmo. seja, né? É. Serviu para ela, tá até hoje é o jeito que ela consegue fazer e ela tá super feliz, né? Então, quer dizer, vamos nos atentar para ver o que que a gente gosta, como que a gente é, para daí sim a gente dar o passo da organização. Isso, perfeito, perfeito. É. Agora que a gente vai falar daquela outra frasezinha que a gente ouve, né? Eu já tentei ser organizada, mas não deu certo, né? Vou procurar outros métodos. Conta aí mais alguma coisinha pra gente, Fabiola, de uma coisa inusitada aí, de um outro jeito de organizar aí as coisinhas que você fez com as suas clientes, assim. Olha, Ai, eu mas vou confessar. antes eu posso falar uma coisa, como é que eu faço na minha cozinha? Cozinha, cozinha é um negócio que, olha, para mim é pior que armário, tá? É pior, assim, porque se não tiver organizada, parece que o resto tudo não tá organizado. Mas esse só sou eu, né? É, porque o meu armário, assim, por conta de eu já lidar, né, nessa área, né, de roupas e tal, e aí eu já, né, consigo conservar mais. Mas a cozinha, às vezes, vem um, vem outro, já muda, já troca, né, principalmente quando a gente tem ajudante, né, a nossa ajudante lá do lar, e daí, às vezes, não vai para o mesmo lugar e tal. E aí eu começo a categorizar tudo, Fabiola, até os meus potes. Eu começo assim. Primeiro que eu já tenho pote só quadrado, não tenho mistura de pote. Porque assim, ó, eu já tinha assim, ó, inúmeros potes, tipo quadrado, redondo, de coração, de não sei o quê, tudo. Aí eu Ó, comecei, aí a aquilo Yara me dava um perguntando da negócio, tampa. porque eu não conseguia encaixar eles em lugar nenhum e não conseguia me achar. Fiz vários jeitos, vários tutoriais de como guardar. Ó, a Yara disse assim, ó, que as tampas sempre somem.
assisti vários tutoriais de como guardar isso, enfim. O que é que eu faço? Eu decidi que eu só ia ter pote quadrado e que eles iam se encaixar um dentro do outro. Então, eu começo pelo maior, vou pro menor, e vou pro menor, e vou pro menor. E aí, ai, as visitas levam, ó. A Estúdio Maria Lorena tá dizendo que as visitas levam. Também tem as visitas. Maria! Mas para essas, a gente pega aquele pote de manteiga. Que eu abomino, que eu detesto. Brincadeira, eu não tenho. Não. Ai, se eu encontrar na sua casa. Não tem. Eu não tenho. O meu pote é bem bonitinho. E aí eu começo a colocar um dentro do outro, e aí eu coloco a tampa maior e depois as tampas menores. Aí eu comecei a imaginar que eu era bem louca, assim, porque parece que tem que estar tudo setorizado, tudo assim, tudo organizado, né? Cheguei até a pensar que eu já tinha toque. Mas não, aí descobri que outras pessoas também fazem assim, né? Como é que é? O que é mais difícil aí da gente organizar? Olha, realmente cada um tem assim, né? Tem a parte que mais se desespera. Eu vou confessar assim que como eu não frequento a cozinha, né? E não sou eu que faço, né, o almoço, o jantar, tal. Então assim, para mim a cozinha é tranquila, porque eu entro, organizo, tiro tudo que eu acho desnecessário, porque eu não acho nada necessário. Para mim, se eu tivesse um de cada, eu jogava tudo fora, né? Mas para mim que não uso, né? Eu pergunto para o dono, que é o dono que usa, e ele não quer jogar nada fora. Então eu preciso organizar de acordo com como ele gosta. Mas para mim o mais complicado é assim, ó, aquele tipo de ambiente onde todo mundo passa. Então, por exemplo, coisas de sala são complicadas, né? Aquela gaveta que a gente tem na entrada, ela é complicada, porque cada um que chega vai colocando uma correspondência, vai colocando um clips, vai colocando uma bobeira, vai colocando a carteira. Então, assim, lugares onde tem acesso a muitas pessoas, esses são os cantinhos mais complicados da casa. Né? E esses são os mais difíceis da gente conseguir solucionar. Eu tenho uma bandeja. Na entrada da minha casa, eu tenho uma bandeja e eu tenho... Dentro da bandeja tem duas caixinhas, assim, de acrílico, sabe? Transparente. Que ali, uma é para jogar as chaves. Jogo as chaves. Porque aonde tinha eu me mudei agora, tá, gente? Desculpa, que a Fabíola sabe o contexto. Eu me mudei agora. E onde tinha o chaveiro, sabe aquele de pendurar? Eu acabei querendo colocar um quadro. Daí eu tirei o chaveiro e agora eu coloco as chaves nesse potinho. E também tem o outro potinho que vão essas coisas assim, que eu chego e não sei onde colocar, vai para aquele potinho ali. Que daí fica tudo no mesmo lugar, né? Sim. Então, uma dica que eu sempre dou para todos esses cantinhos é sempre fazer a mesma pergunta, tá? Isso vale assim para qualquer canto da casa. Aonde você tem que morar? Você tem que morar na gaveta? Um grampo tem que morar na gaveta? Ele não tem que morar na gaveta. Então, assim, não é para ele ficar na gaveta. Se a gente dá assim, ó, pequenos passos, sabe? E não vai colocando na primeira gaveta que aparece, sabe? Armário você pegou e colocou a blusa. Não era para ter colocado. Ela mora ali, é ali que ela fica. A panela fica ali, ela fica amontoada tudo de qualquer jeito. Se a gente tenta, né, dar esse passo atrás, aonde é para ficar? Vamos sempre perguntar isso. Se a gente segue isso, a gente consegue manter a organização. E o principal, a gente ensina para as pessoas aonde que está as coisas quando a gente procura. Porque a organização da casa não é feita só para a gente. A organização é feita para todos que moram. Né? Então, se a minha filha, meu marido, né, meu filho, se ele sabe que o pente está guardado na primeira gaveta do meu banheiro, ele só vai estar ali, ele não vai estar em outro lugar. Sabe quando você perde alguma coisa, você começa a abrir lugar absurdo? Eu já falo, não tá aí, gente, não mora aí. Ou seja, não é para estar aí. Né? Se tudo tem um lugar definitivo, uma boa parte das coisas que a gente perde é porque não estão nos lugares que eram para estar. É verdade. Eu concordo. Né? Então, a primeira coisa que eu falo, mora aí? Não mora. Então vamos ver onde ele mora. É isso.
É isso, Né? E perfeito. assim a gente vai, e assim a gente vai repassando isso, querendo ou não, de uma certa forma ou não, na medida do possível, né? Para todos os ambientes da casa. Tem alguém dizendo aqui, ó, repetição. Oi, a Ivana diz que me esforço, né? Ainda mais em apartamento pequeno. Nem fala, Ivana, porque eu cheguei num apartamento pequeno, tá? A Geni diz que ouvindo a gente, ela é organizada. Eu também acho que você é, Geni. Fica tranquila, que eu conheço a tua casa, sei que ela é organizada. E Ambiente assim, ó, pequeno, pode falar, Fabiola. ambiente pequeno é mais complicado ainda, né? Porque o É. espaço acaba impedindo de ter vários tipos de móveis, né? De ter armários muito grandes, né? Então a gente tem que apelar para menos é mais, né? Então quanto menos coisa a gente tiver, mais Isso. fácil vai ser a nossa vida, né? Uhum. E móveis funcionais, né? Ou aquele tipo de móveis que eles ocupam duas, três funções ao mesmo Isso. tempo, Uhum. né? Tive que me Abusar de adaptar agora. ganchos, É. abusar de gancho, quanto mais coisa. E outra coisa também, que é o que eu sempre defendo. Na organização, as coisas têm que estar à mostra. Se você fez uma pilha, se você colocou numa caixinha, se você jogou no maleiro, não é Acabou. organização. Uhum. Você simplesmente guardou para nunca mais usar. Então, você Então, sabe assim, que. Mas essa é uma estratégia que a gente usa quando a cliente quer começar a trabalhar com armário cápsula. Essa é uma estratégia que a gente usa, tá? A gente acaba colocando, seleciona as peças, as que não vão ser usadas naquela temporada, a gente literalmente guarda na mala. E aí, se ela não sentir falta, se ela não, né, se não se lembrar da peça, passou no teste, tá apta a trabalhar com sim, armário cápsula e vai se dar super foi a bem. minha, foi a minha cliente do sexto, né? Eu separei Aham, quatro malas gigantes, é, tá? E ela falou, Fabiola, dei até a mala, é isso aí. porque realmente ela não usava. E ela adorou a ideia e seguiu em frente. Passou É, a ter compras mais conscientes, porque ela já sabia mais ou menos o que ela tinha que comprar, isso, né? perfeito, E você perfeito. vai só se alinhando. Perfeito, Exatamente. perfeito. Ó, aqui estão Exatamente. falando assim, ó, quanto mais espaço, mais tralha a gente junta. Isso é verdade. Muito bom. Apartamento Muito bom. pequeno são os melhores, menos espaço para bagunça. Tem que manter organizado, porque senão não vai, É. né? Não, É, e além de manter organizado, a gente já se limita a ter menos coisa. Porque quanto sim, mais a gente vê o espaço sobrando, aí você compra um enfeite, você compra um móvel, você compra uma mesinha, você compra uma xícara, e não sim. precisa, não tem Não, necessidade, não, né? não Então, precisa. é, Verdade, verdade. Mas, o Fabiola, eu acho que uma coisa que a gente. Eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, tu consegue ver aí? menina, já vai dar 10 horas. O Ah, papo é? tá bom. Ai, meu Deus. É que pra mim não apareceu nada aqui. Então, deixa eu só falar uma coisa aqui que eu penso em relação à questão da organização. Aquele ditado, né? Que quando você quer arrumar alguma coisa dentro de você, vai arrumar um armário, né? E de quanto ser organizado muitas vezes é sinônimo, sim, de ser próspero, né? Mas não próspero no sentido só financeiro, né? Mas próspero no sentido de que a gente fique feliz com aquilo, né? De que a gente se sinta realizador, de que a gente se sinta potencializado naquilo que a gente quer fazer, né? Nesse sentido a prosperidade, né? E eu tenho assim um, uma constatação que assim as minhas ajudantes de casa assim que eram mais organizadas na limpeza, na maneira como faziam a limpeza, tinham todo um critério, sabe, de começo, meio e fim. Elas eram extremamente prósperas e aí sim, financeiramente, na vida delas, né? Inclusive essa que está comigo agora, a gente fez todo, né, o acompanhamento dela, ela não pôde vir trabalhar, mas a gente pagou, né, o mês dela, enfim.
E aí ela acabou não querendo, abril, porque ela não trabalhou, né? Então a gente já tinha feito o acerto de março. E aí agora ela retomou porque ela conseguiu uma carona, enfim. E aí, assim, e ela estava super organizada também financeiramente. Então, assim, a maneira que. Porque quando a gente aprende, né, a se organizar, a ter objetivos, a ter metas, seja na vida, seja em casa, enfim, né? A gente aqui brincou bastante, né? Mas quando a gente tem essa clareza de que o bem que essa organização faz pra gente, eu acho que a gente se torna muito próspero, e não só financeiramente, né? A gente se torna próspero de alegria, de bem-estar, né? De querer. Quem é que não gosta, né? De estar com tudo em dia, com aquela sensação de que está com Sim. tudo em dia, né? Fabiola, Sabe aqui tem que uma perguntinha, alguém mandou aqui. Aqui, tá. Aqui a gente já respondeu do home office. Aqui, ó, tem uma aqui, ó. Quando uma das prioridades não dá certo, a gente se perde. Põe ela no segundo dia. Essa é a minha dica. Põe ela para resolver lá no segundo dia. Se não deu certo, foi alguma coisa, né? Que eu vou tirar aqui porque eu acho que daí tu não aparece direito, tá? Daí eu vou tirar aqui. sim. Mas Eu também vou dar uma dica. uhum. Eu uso, embora eu faça bastante listas, eu me adaptei bem com o Google Agenda. E Sim. no Google Agenda tem os eventos, que são as tarefas, né, que você tem no dia, só que tem também, eu vou até ver como é que ele chama, acho que ele chama tarefa. Essa tarefa, o que que significa? Se você colocou ela para o dia e você não conseguiu cumprir, ela repete no dia seguinte. Olha que Eu vou até legal. ver como é que ela chama. Tá? Legal Então, isso quando aí. eu sei que eu vou fazer, quando eu tenho alguma coisa que eu sei que talvez eu não vá conseguir fazer no dia, ó, Sim. não, desculpa, ó, lembrete, Ah, lembrete. Tá. tá? Tem o evento, o que você vai conseguir terminar no dia, com horário marcado e tudo, é o evento, tá? Daí encerrou aquele dia, ele não repete. Agora, o lembrete, se você não. E encerrou? Será? Então, aí eu tô aqui, a Fabi também tá aí. Falhou um pouquinho. Quanto tempo a gente tem ainda? Para mim não apareceu a contagem regressiva ainda. 5 para as 10, Ah, tá. Ainda falta. Eu tentei colocar aqui né? o meu resumo, mas ele não cabe na tela. Ah, tá. Bom, Mas enfim, pode. eu falei então desse lembrete, que eu acho que é uma dica assim bem interessante. E ele fica também todo falhado, Fabi. Não vai dar. Tá. Sim, né? Tudo Agora bem. eu quero fechar com uma outra coisa também, que eu também converso bastante. A gente confunde bastante organização com planejamento. E o grande segredo não é a gente só se organizar, é nós nos planejarmos, né? Perfeito. Planejar num sentido total. Então, você planeja o seu dia, você planeja a sua vida, a sua semana, a sua alimentação, é um planejamento, né? Você conseguindo que esse planejamento faça parte da sua vida, você vai se manter organizado. Isso. E eu acho assim, ó, e o planejamento eu já venho lá da minha veia empreendedora, né? Planejamento com metas, né? Porque assim, ó, se a gente não sabe medir, né? Tipo, ver se atingiu ou não atingiu, a gente não sabe se tá dando certo ou não, né? Então, acho Sim, que esse planejamento, ele tem que vir com os desejos que a gente quer para frente e com essas metas, ok? Quanto tempo, né? E aquela do começo, né? Que eu falei do negócio das redes sociais, né? De quanto tempo eu perdia vendo uma coisa e pulava para outra coisa. Não, eu vou ficar 1 hora fazendo isso e é isso que eu tenho, né? Então, assim, a minha meta é fazer tal coisa, cumprir, não cumprir, mas não fazer com que isso gere um desconforto, né? Mas sim uma coisa positiva. Se eu conseguir cumprir, nossa, dá um check ali, daquele sorriso e falar, sim. oh, yes, eu consegui, Sim,
né? Eu acho que eles Tarefa têm que... efetuada com sucesso. Como é que é? Tarefa efetuada com sucesso. Isso! Que alegria, né, gente? Que alegria! Isso é Exatamente. melhor. É. Isso é melhor. E assim, e aí o nosso cérebro também vai entender que a gente ficou feliz com aquilo, né? Vibrar é uma coisa que eu aprendi, eu não fazia isso sempre, mas vibrar com as pequenas coisas, com as pequenas conquistas que a gente faz, né? Eu sempre achava que eu tinha que vibrar com algo que fosse muito maior, né? E às vezes não é Eu te isso. digo até, eu te digo até que é mais legal, a gente se sente muito mais feliz conquistando todas essas micro coisas que a gente tem no dia, do que quando você projeta alguma coisa lá na frente que vai ter assim um período grande para você conseguir, né? Então essas coisinhas do dia a dia, onde a gente vai todos os dias se sentindo mais feliz, né? Tendo a vontade de você caprichar, de você querer fazer mais no dia seguinte, isso te deixa muito mais Isso. vitorioso. Perfeito, Exatamente. perfeito. Uhum. Gente, como é que tá aí? Gostaram? Gostaram? Querem mais uma dúvida? Mais uma perguntinha aí? Quase não perguntaram, acho que tá todo mundo organizado aqui que nos segue, Fabiola. Acho que tá todo mundo assim, bem organizado, tá todo mundo de parabéns, vai todo mundo dormir super bem hoje, né? Pensem Porque direitinho nas coisas que a gente falou, vejam se fazem, né? O que que sente essa necessidade, né? O que que faz falta na sua vida, se percebam. é. Gente, e assim, Exatamente. ó, eu até dividi isso nos meus stories, tá? Parece brincadeira. Mas aconteceu uma coisa comigo, eu tenho um problema de insônia. Eu sempre tive problema de insônia. E aí, na quarentena, aquela primeira semana mesmo, eu comecei a dormir tão bem, porque eu acho que eu não tinha pressão de ter que resolver as coisas e fazer as coisas, né? E aí eu comecei a me dar conta que, ok, é aquela história assim, ó, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois, né? Então, hoje, vou viver o hoje, vou fazer o que eu tenho para fazer hoje. Amanhã já listei, já fiz, né? E aí, isso é uma consequência, né? As coisas vão se fechando, vão se somando, se completando, né? Exatamente, exatamente. E assim caminhamos, E assim um dia depois caminhamos. do outro. É isso aí. E felizes, né? Com as conquistas. Felizes, Felizes. felizes, Ah, exatamente. legal. Fabiola, Isso. temos menos de um minuto. Te despeça, então, né? Se quiser deixar teus contatos aí, como é que a gente, né? Como é que explicar um pouquinho do teu Sim. trabalho? Muito obrigada a todas que estão aqui até agora assistindo, todos que fizeram perguntas durante o dia, todos que já me seguem, né? A live vai ficar gravada no perfil da Fabi, então quem Isso. de repente não tiver o meu contato, consegue através do dela chegar até mim, tá? Personal Organizer aqui em Florianópolis, já trabalho aí no mercado há quase 10 anos. Tá? Adoro o que eu faço assim parcerias maravilhosas, descubro pessoas assim sensacionais que só agregam ao nosso trabalho, né? Que eu acho que é o que dá mais prazer para a gente. Estou à disposição de todos, já retomei também os meus trabalhos aos pouquinhos aí, estou atendendo já alguns clientes com todo o cuidado necessário. Precisando, só me chamar. Na minha Legal, página tem todos os meus contatos, tem o meu telefone, tem as outras legal, páginas, estou à disposição. legal. Gente, e assim também, obrigada por quem ficou aqui até agora com a gente. Já foi a nossa segunda live, né, Fabiola? Acho que nós vamos ter que fazer mais, porque a gente adora conversar. E espero que a gente tenha contribuído, né, um pouquinho aí com vocês. E foi muito bom. E a live vai ficar salva no meu perfil e depois vai lá para o YouTube. Tem um link na minha bio, que daí as pessoas podem acessar e chegar até lá. Enfim, o caminho já está trilhado lá, é só clicar. Então foi um prazer. Até mais e a gente se vê.